Fala aí, galera! Beleza? Aqui é o Andy e eu sei que muitos de vocês estão com saudades da série Cavaleiros das Trevas de Aço, também chamada DC Medieval. Infelizmente, a série entrou em hiato, ainda não tem nem previsão da continuação. Mas, enquanto isso, a DC decidiu explorar mais esse universo através de uma HQ chamada Contos dos Três Reinos. Por isso, no vídeo de hoje, veremos 3 desses contos. No primeiro, veremos Kal-El, Zala e Bruce desvendando um terrível mistério. No segundo, vamos ver como o Batman conseguiu todos aqueles Robins que já apareceram. E no terceiro, vamos descobrir quem foi o mentor do Bruce nesse universo. Antes de começar, já deixa aí o seu like para apoiar o canal. Se ainda não é inscrito, se inscreve aí para não perder nada sobre essa saga. E sem mais demora, vamos à história! A primeira história começa no Reino dos Elves, na cidade portuária de Gotham. Aqui vemos que existe o Orfanato Arkham, e entre os órfãos estão o Jimmy Olsen, o Oswald Cobblepot e o Harvey Dent. Contudo, esse trio de amigos são separados porque o garoto Jimmy é adotado pelo Sr. e a Sra. White. Inclusive, nesse mundo, o Perry White também trabalha com notícias. Bom, com o tempo, Perry dá a seu filho como presente de aniversário um telescópio, já que o garoto amava olhar para as estrelas. Numa noite, enquanto olhava para o céu, ele acredita que viu algo grandioso, e apesar de falar para os seus pais, eles não se importam muito. Então ele volta ao telhado, olha para o céu novamente e vê ninguém mais ninguém menos que o príncipe Kal-El. Foi aqui que eles iniciaram aquela velha amizade que conhecemos muito bem. Kal-El já tinha uma supervisão e podia ver praticamente tudo. Mas com a ajuda do telescópio agregada à sua supervisão, ele via o espaço ainda mais longe. Jimmy até lhe conta sobre algumas estrelas que ele conhece por nome. Só que, em dado momento, ele diz que talvez eles possam achar o planeta de onde veio Kal-El. Ao que o príncipe responde que, infelizmente, sua casa não existe mais. Na verdade, isso é algo incomum que eles têm. Jimmy também diz que seu primeiro lar não existe mais por causa de uma guerra, mas que agora tanto ele quanto Kal-El têm um novo lar. Daí pulamos para alguns dias depois, onde vemos o Perry White conversando com o rei Jor-El e a rainha Lara, pedindo para que eles procurem por seu filho Jimmy, que está sumido há uma semana. E ele não é a única criança desaparecida, pois houve uma série de sequestros no Orfanato Arkham, e há rumores de que uma criatura gigantesca é quem os está sequestrando. Ouvindo isso, o rei até diz que a general Amanda Waller vai liderar as buscas. No entanto, o príncipe Kal-El escuta toda essa conversa e decide entrar em ação. Imediatamente, ele se dirige até o Orfanato Arkham, e usando seus poderes, ele logo começa uma investigação. Mas não demora muito para que o Bruce o encontre, porque ele viu Kal-El saindo escondido do palácio. E para a surpresa dos dois, a Zala Jor-El também aparece porque seguiu o Bruce. Inclusive, Kal-El já havia encontrado marcas de garras, no que Bruce e Zala estão convictos de que seja um dragão, embora Kal-El esteja meio cético sobre isso. De qualquer forma, a Zala sugere que eles comecem a investigar perguntando às crianças que estão os observando. Daí, eles entram no orfanato e primeiro conhecem o Oswald Cobblepot, que aqui já possui as características do pinguim, e ele diz que o Harvey foi quem viu alguma coisa. Só que o Harvey está em choque, incapaz de falar sobre o que aconteceu. Inclusive, aqui ele já sofreu o incidente que o tornou o Duas Caras. Então, Bruce lhe entrega uma moeda, dizendo que ele realmente não precisa falar, mas ele pode deixar a moeda falar por ele. É por conta disso que ele começa a falar sempre que a moeda cai em cara. Ele diz que a criatura que viu não é um dragão,
era algo muito pior, e ele ainda diz a direção para onde a criatura foi. Assim, sem demora, os 3 membros da realeza se dirigem até uma grande montanha. No caminho, Bruce até brinca falando que se os pais da Zala souberem que ela está caçando monstros, ela logo seria levada para casa por ter apenas 9 anos, no que ela retruca dizendo que não é ela que precisa ser carregada, já que ela sabe voar. Ao chegar na montanha, eles conseguem ver o telescópio do Jimmy e uma caverna. Mas por causa do chumbo que existe dentro dela, o Kal-El não consegue ver o interior da montanha. Porém, tanto ele como a Zala logo conseguem escutar as crianças, e a Zala imediatamente começa a adentrar o local, até que eles dão de cara com a criatura que as pessoas têm visto, e vemos que se trata do morcego humano. Sim, galera, os jovens heróis imediatamente entram em ação e atacam a criatura. A Zala Jor-El o ataca com a visão de calor e jogando pedras nele. Bruce monta em cima da criatura e tenta perfurá-lo com sua espada. E o Kal-El lhe acerta com a visão de calor e usa alguns golpes combinados com a Zala. Só que, estranhamente, o Jimmy corre em direção à criatura e tenta protegê-lo, dizendo que ele não é um monstro. Na verdade, ele é apenas uma criança órfã de 12 anos chamada Kirk Langstrom. E ele não estava tentando machucar as crianças. Ele estava tentando salvá-los do orfanato, porque alguém está fazendo experimentos com as crianças. Talvez por isso que o Oswald se tornou um tipo de pinguim, o Harvey o Duas Caras e essa criança se tornou o Crocodilo. Ah, e a pessoa que está fazendo esses experimentos é a Elizabeth Arkham, a guardiã dos órfãos. Bom, com isso, as crianças contam aos adultos tudo o que descobriram, e não demora muito para General Waller entrar em seu laboratório e finalmente prendê-la. Dessa forma, as crianças do orfanato são finalmente salvas dessa atrocidade, apesar de nossos heróis estarem bem encrencados, já que ultrapassaram os limites colocados por seus pais. Mas nem tudo são flores. À medida que a Waller leva a Elizabeth à prisão, a General lhe dá a opção de não ser presa se ela continuar fazendo o que ela tem feito. A Elizabeth pergunta se o rei e a rainha saberão disso, e a Waller responde que eles não precisam saber, pois agora ela irá trabalhar para General Waller. Pois é, galera, parece que desde há muito tempo a Waller nessa realidade tem preparado um esquadrão suicida. A segunda história se passa 5 anos antes da morte do rei Jor-El. Acontece que um grande festival está prestes a acontecer e Kal-El pretende ir à cidade disfarçado para estar com as pessoas comuns. O detalhe é que ele está acompanhado da Harley Quinn que se autoconvidou. Antes de ir, eles ainda encontram o Bruce, que foi quem deu essa ideia. O engraçado é que o disfarce do Kal-El é apenas um óculos e o disfarce do Bruce é uma máscara estilo Batman. Daí, eles finalmente chegam no festival, com o Kal-El e a Harley vendo como a festa é incrível e a cidade bonita, o que os deixa bem otimistas para o futuro. Já o Bruce diz que a cidade não é tão bela assim, porque os crimes estão aumentando, e ele teme que tempos sombrios estão chegando, no que Kal-El diz que se as pessoas estão em escuridão, eles fariam bem em primeiro lhes mostrar a luz. Ouvindo isso, a Harley tenta deixar as coisas mais leves para o Bruce quando encontra uma cachorrinha e começa a brincar com ela. Porém, nesse momento, alguém esbarra na Harley e rouba seu colar. Logicamente, eles percebem na mesma hora que seu colar sumiu e começam a perseguir o ladrão. E ao usar seus poderes para examinar a situação, Kal-El percebe que são vários ladrões trabalhando juntos. A essa altura, você já deve ter percebido que esses ladrões são na verdade os Robins. Bruce, que está perseguindo o líder deles, o Richard Grayson, fica impressionado com as habilidades acrobáticas do jovem ladrão,
e ele realmente teria conseguido fugir do Bruce. Isso se ele não tivesse tentado ajudar uma garotinha que estava prestes a ser atropelada por uma carruagem. E, de fato, ele consegue salvar a garota, mas ao fazer isso, ele é finalmente pego pelo Bruce. O garoto diz que está tudo bem, afinal ele não vai conseguir prender o resto da equipe. No entanto, para sua surpresa, é nessa hora que o Kal-El aparece com todos os outros Robins capturados, como o Tim, o Jason, a Stephanie, o Duke e um sexto Robin que não sabemos a identidade. Bruce diz que é disso que ele estava falando antes. Hoje eles são apenas ladrões, mas amanhã eles podem se tornar assassinos. Os Robins tentam se defender dizendo que eles nunca matariam alguém. Eles apenas roubam e, na verdade, só roubam dos ricos. Bruce pergunta por que eles estão roubando, e o líder deles, o Richard, responde que estão fazendo isso para construir um lar para eles, já que nem todos os órfãos da cidade têm um palácio para onde voltar no fim do dia. É nesse momento que o Bruce abre um sorriso, e o Kal-El lhe diz que essa é a oportunidade perfeita para que Bruce possa lhe mostrar a luz como ele disse anteriormente. E é exatamente o que o Bruce faz. Ele diz ao Richard que ele salvou uma criança ao invés de se salvar enquanto estava fugindo. E por isso ele lhe oferece um emprego para trabalhar com ele. E é assim, galera, que começou essa parceria do Bruce com os seus muitos Robins. E a história termina com a Arlequina adotando aquela cachorrinha de 3 patas e oferecendo um abraço ao Bruce. A terceira história é de quando Bruce tinha 12 anos. Em certa ocasião, o jovem estava sendo escoltado por vários cavaleiros de volta ao castelo, até que, de repente, eles são emboscados por um fora-da-lei mascarado conhecido como The King's Bane, que traduzido seria a ruína do rei. Esse Bane rapidamente dilacera e mata todos os guardas, deixando apenas o garoto vivo. Bruce até tenta matar o Bane com sua adaga, mas o Bane não só defende o golpe, como ainda se ajoelha diante do garoto dizendo que não está aqui para matá-lo, mas sim para jurar sua lealdade ao rei legítimo Bruce Wayne, pois ele tem mais direito do que qualquer um de estar no trono. Então ele oferece sua ajuda e diz que quando Bruce estiver pronto para destruir os Elves e tomar o trono, Bane estará esperando por ele em uma pousada e que se ele vier, ele irá ensiná-lo a como matar um monstro. Pouco tempo depois, o Bane está esperando por Bruce, embora outras pessoas na pousada achem muito difícil que ele apareça. No entanto, para a surpresa de todos, exceto do Bane, o Bruce realmente aparece na pousada e diz que está pronto para matar os Elves. Nisso, Bane lhe diz que, para matar pessoas como os Elves, exigirá muita dedicação e treinamento, e por isso eles logo começam a treinar. Bane lhe ensina que ele não pode vencer pela força, mas ele pode ter vantagem por atacar de surpresa vivendo nas sombras. O tempo vai passando e Bruce aprende rapidamente tudo que ele lhe ensina, tanto que finalmente o garoto consegue acertar a máscara do Bane com sua adaga. Depois disso, eles vão descansar um pouco. Bruce aproveita para perguntar por que o Bane usa máscara, no que ele responde que nem sempre a usou. Na verdade, ele era um guarda real no palácio enquanto os Waynes governavam. Mas, como sabemos, um certo dia o Homem Verde os atacou, matando os pais de Bruce e ele não pôde fazer nada. Por isso, ele quer que o Bruce volte ao trono que é seu por direito. Ele também revela que naquele dia ele quebrou sua coluna, mas o Dr. Crane o consertou, lhe entregando uma máscara mágica que se conecta à sua armadura. Dessa forma, ele pode não só se movimentar, como também tem sua força aumentada. No dia seguinte, eles colocam o plano em ação, que na verdade é bem simples. Eles entram no castelo, com Bane fingindo ser um novo guarda do Bruce, eles vão até os Elves e usam a única coisa que pode matá-los, magia.
Sim, galera, quando eles chegam em frente ao rei e à rainha, o Bane puxa um tipo de massa mágica e o Bruce faz exatamente o que foi treinado para fazer. Ele ataca quando menos esperam. Só que ao invés de atacar o rei e a rainha conforme combinado, ele ataca o Bane, cortando os tubos em sua máscara, fazendo o Bane cair no chão incapaz de se mover. Depois disso, Bruce explica ao seu rei e rainha quem o Bane é e conta qual era o seu plano. O Bane não entende o porquê que ele fez isso, no que Bruce explica que ele não quer mais perder pessoas que ele ama para a magia. Ele jura sua lealdade ao trono e promete protegê-los da magia deste dia em diante. À medida que é levado pelos guardas, Bane ainda diz que foi ele quem treinou Bruce e ensinou tudo o que ele sabe na arte da luta. Mas o jovem Bruce reconhece isso e até diz que irá usar o seu treinamento para lutar contra monstros como o Homem Verde e como o próprio Bane. E já que os elfos são vulneráveis à magia, Bruce ainda decide usar a punição do Bane, o jogando em um poço, como um exemplo para qualquer um que tente usar magia contra os elfos. Então é isso, galera. Nos contos de hoje, vimos o começo da amizade entre o Kal-El e o Jimmy, vimos como Bruce recrutou todos aqueles Robins e também vimos como Bruce é de fato leal aos elfos. Agora, deixa aí nos comentários qual desses contos vocês mais gostaram. O meu preferido acho que foi o terceiro. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigado por assistir, espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like, compartilha o vídeo, nos siga também lá no Instagram para ficar sempre por dentro das novidades. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos e até a próxima!